Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês. Mais um Angu de Grilo no ar. Feliz ano novo, finalmente. O ano começando. Acabou o carnaval. A voz ainda não voltou, como vocês podem perceber. Mas é isso. Primeira terça-feira do ano útil. Começando depois do desfile das campeãs e o fechamento completo desse carnaval. Dá um oizinho aí, Flaviol. Oi, pessoal. A voz também não voltou, não. Nem a cabeça também ainda tá um pouco lenta, mas seguimos. É isso aí, minha gente. Vamos então voltar a falar de coisa séria. Vamos abrir esse Angu de Grilo falando do 1 ano, né, da guerra na Ucrânia. Nossa, mas minha voz tá péssima. Tô parecendo aqueles adolescentes na puberdade que a voz vai falhando. 1 ano da guerra na Ucrânia. A gente comentou que essa data tava chegando e chegou. E tá todo mundo de saco cheio já dessa guerra. Não só a gente, mas também a comunidade internacional. Vamos falar disso. Vamos falar da tal vinícola, né? A vinícola Aurora. Vinícolas, né? É porque uma já soltou um pronunciamento. Foi descoberto, foram resgatados 200 trabalhadores em situação análoga à escravidão no último final de semana. Vamos falar disso também. E para fechar, vamos falar um pouquinho do Mano a Mano, né, gente? Que foi um sucesso, vocês adoraram a participação de Flaviol no Mano a Mano. E então vamos falar mais disso também para terminar bem esse episódio que vai começar aí com temas pesados. Vamos lá. Bom, a guerra completou 1 ano no último dia 25, não é isso? No último sábado. 24, na última sexta. Foi na sexta. E, pelos países envolvidos, nenhum sinal de que estão a fim de arredar pé dessa treta. Mas a comunidade internacional já está de saco cheio. E o Brasil está tendo uma posição importante, né, nessa tentativa de cessar fogo, de resolver esse conflito. Conta aí pra gente. Pois é, 1 ano de guerra, poucos sinais, né, de que haverá, assim, um cessar-fogo, tanto a Ucrânia quanto a Rússia. Mas, sobretudo, a Rússia, né, que é o país invasor, mantém suas posições de continuidade do conflito e tem denunciado a participação do Ocidente, né, Estados Unidos, aliados, em fornecer armas para a Ucrânia. Na semana passada, o Joe Biden fez uma visita surpresa, uma visita inesperada, assim, do ponto de vista global, à Ucrânia, né, caminhou com Zelensky e depois fez um discurso forte na Polônia, falando que a Ucrânia se render seria a rendição do próprio Ocidente, então defendendo essa política que arma e tal e apoia, né, a resistência ucraniana. A Rússia diz o contrário, que não vai desistir por conta do que eles consideram a ameaça, né, do Ocidente à soberania, à integridade russa. O fato é que são consequências até aqui humanitárias dramáticas, né? As duas partes não falam sobre o número de feridos, mas a informação é de que são centenas de milhares entre Ucrânia e Rússia. Chegam a falar em mais baixas do lado russo do que do lado ucraniano. A gente vai anexar na sinopse o artigo de domingo da Dorit Arrazin, que fala sobre esse 1 ano, sob a ótica da quantidade de mortos e do trabalho de resgate, né, para devolver a dignidade às vítimas de guerra, sejam ucranianas, sejam russas, um esforço de uma organização internacional que fica andando, explorando os territórios, visitando os territórios mais afetados para resgatar corpos enterrados, corpos aparentes. Um trabalho muito dramático que acho que é a consequência mais terrível da guerra. Além disso, vale a pena a gente que desde o começo, né,
começou a acompanhar esse conflito, chamar atenção para a questão dos refugiados, né? A Ucrânia perdeu, no primeiro momento, acho que cerca de 18 milhões de habitantes, e a gente sabe que, basicamente, idosos, mulheres e crianças, porque já no início do conflito, o Zelensky determinou que homens, né, jovens homens e homens adultos, na faixa de 18 a 60 anos, seriam convocados para combater. Parece que aproximadamente entre 8 e 10 milhões já retornaram ao território, não necessariamente às cidades de origem, mas retornaram para a Ucrânia. Ainda assim, a gente está falando em cerca de 10 milhões de ucranianos ainda fora de casa. Até por características dessa composição demográfica dos refugiados, pressiona muito o estado de bem-estar, né? A política social, as políticas de proteção social dos países destino, em particular a Polônia, que foi quem mais recebeu refugiados. Por quê? Porque boa parte, tirando assim as mulheres, né, dos refugiados, são população não economicamente ativa. Gente que não trabalha, seja por serem idosos, seja por serem crianças. Então, eles necessitam de política de proteção, educação, saúde, alguma transferência de renda, sem a contribuição naquilo que a gente chama no trabalho produtivo, né? Eles são mais necessitados, né, de ajuda. E isso tensiona também política social. Isso é combustível para a xenofobia. Não que esteja acontecendo, em particular em relação à população branca, porque a gente viu ao longo, né, desse conflito, principalmente nos primeiros meses, como refugiados, né, de origem africana, negros, que estudavam na Ucrânia, em Kiev, foram tratados pelos países vizinhos, né, houve um corte, né, uma segregação, né, uma discriminação também por raça naquele momento. Mas uma crise humanitária, afora o número de mortos, né, uma crise humanitária muito grave. Um país por reconstruir, muitos mortos, e a crise social na própria Ucrânia e essa decorrente dos refugiados. Além disso, as consequências para a economia mundial e para a crise social global, né? Aumento da inflação dos alimentos, isso até o próprio Brasil sente, mas especialmente os países africanos, aumento e há uma desestabilização do comércio internacional e dos preços e de combustíveis e da energia. A gente vê essa crise energética, a Europa era muito dependente do gás da Rússia e as sanções impostas à Rússia também desequilibraram essa cadeia, né, de fornecimento. Até no fim da semana passada, eu estava conversando com a Ana Cristina, né, minha irmã que morou, né, agora eles estão em Belo Horizonte, em Minas, mas eles estavam na Alemanha até o fim do ano passado. E ela comentava como, em decorrência da guerra, a conta de luz aumentou. A conta de luz dela, que era uma casa grande, né, moravam muitas pessoas, saiu de uma coisa de, 700, 900 euros para 6 mil euros. Assim, um negócio absurdo. A Alemanha, inclusive, instituiu algum subsídio. Um amigo que era personal do Paulinho, também brasileiro, a conta saiu de, acho que 60 euros para 700 euros a conta de luz. Então, assim, é uma coisa até pra gente inimaginável. E olha que a gente convive, né, com, de vez em quando, alguns tarifaços de energia. Mas esse tipo de aumento, você vê o impacto no poder aquisitivo da população, no custo de produção de toda a cadeia, né, industrial, de serviços, e essa pane provocada basicamente em decorrência da guerra. E no caso do preço dos alimentos, da produção de alimentos, também o fato de a Ucrânia ser um grande celeiro, né, é uma grande exportadora de grãos, principalmente milho, e a Rússia de fertilizantes, o que obviamente também aumenta a produtividade do campo, e sem eles, ou com o encarecimento deles, você acaba afetando ou a produtividade das lavouras, e principalmente países africanos usam, o Brasil também, a gente entrou nesse debate aqui, e aumenta o preço. Ou reduz a produtividade e aumenta o preço, ou se você mantém
o nível de utilização, com todas as dificuldades, você também aumenta o preço, porque fertilizantes ficaram muito mais caros e, em alguns casos, proibitivos em razão das sanções impostas pelos países aliados de Estados Unidos, Ucrânia e vários da União Europeia à Rússia em razão da invasão. Então, assim, objetivamente, tem pouca perspectiva ainda de um fim desse conflito. Mas, na semana passada, teve um fato novo, que foi a votação na ONU, na Assembleia da ONU, de uma resolução pedindo a cessação das hostilidades, que é basicamente um cessar-fogo, né, para se iniciar um processo de paz. E teve uma participação brasileira nisso, né, nessa proposta. A gente lembra que, acho que a gente chegou a comentar aqui do encontro do Lula com Biden, né, o Lula foi aos Estados Unidos, e ele falou da necessidade de um diálogo para a paz no conflito Rússia-Ucrânia. E aí, na semana passada, a ONU votou, a Assembleia Geral votou essa resolução, 141 países votaram a favor, entre eles o Brasil, e o Brasil fez um voto dizendo da importância de apelar à comunidade internacional para redobrar esforços diplomáticos para alcançar uma paz justa e duradoura, né? Chamou atenção para a crise humanitária e as consequências, né? Além do sofrimento imposto aos civis ucranianos, mas também militares, né? Também as baixas militares da Rússia, acarretou uma série de consequências. Isso são aspas da leitura do voto do embaixador do Brasil na ONU. Uma série de consequências para muitos países, especialmente no mundo em desenvolvimento, devido aos impactos nos preços dos alimentos, fertilizantes e energia. Chegou a hora de abrir espaço para o diálogo e começar a reconstrução. O Brasil está pronto para participar dos esforços para uma solução duradoura para esse conflito. Óbvio que isso aqui não é, né, uma resolução que tenha efeito imediato, mas ela sugere uma nova ênfase, né, uma nova orientação do ponto de vista da comunidade internacional e marca uma volta do Brasil a essa mesa da geopolítica global, algo que o Lula sempre disse que faria, e que está efetivamente acontecendo, né? O Brasil assumindo aí essa liderança. Eu até passei para a Isabela uma mensagem que troquei com uma fonte do Itamaraty, não sei se você quer fazer um resumo disso, para a gente falar desse ambiente de um certo cansaço, né? De uma certa fadiga da comunidade internacional em razão da acomodação desse conflito. Quando começou, ninguém acreditava que fosse durar muito. Parecia que a Ucrânia seria... Isso aqui, que era, na origem, como é que eu vou dizer? Era um bombardeio para terminar esse conflito, essa Guerra Fria que já estava entre Ucrânia e Rússia. Então ninguém achava que a Rússia de fato iria bombardear a Ucrânia, né? A gente achou que fosse só ser mais uma tensão geopolítica, como existem muitas, né? O tempo todo entre Estados Unidos e China, entre Rússia e Estados Unidos, nada de novo, mas o bombardeio veio numa madrugada aqui no Brasil. Eu não sei se vocês lembram disso, que já tinha passado de meia-noite, eu acho, já era quase 1h da manhã, quando começaram a chegar as notícias de que tinha, de fato, bomba caindo nos arredores de Kiev. Depois disso, né, que já ninguém esperava a bomba, depois disso a expectativa era que durasse 48 horas, que seria um bombardeio de alerta, tipo um cala-boca do Zelensky, que estava se passando nas críticas e nos comentários em relação à Rússia, mas o Zelensky dobrou a aposta, né? Então ele foi de cabeça, virou até... Bom, eu acho que ele se colocou depois como essa figura midiática, foi capa de revista, né? Umas coisas esquisitas, assim. Essa figura também que ele encarnou, quase como entrou num lugar de se colocar como uma celebridade, né? E não como um líder de Estado no meio de uma guerra, né? Em que milhões de pessoas tiveram que sair do país, foram se refugiar em outros países, ficaram desabrigadas, prédios públicos detonados, mortos e mais mortos, e o cara posando. Como é que é? Foi na Time, não foi? Não, foi na Vogue. Ele foi capa. Não. A mulher dele, né?
Não, os Foi dois a Zelenska. foram... Mas ela teve um ele ensaio que foi super de condenado. um ensaio. Pois é, mas ele estava num ensaio junto com ela, fazendo caras e bocas desse casal dele com a Ele tirou Olena, muito proveito da questão da comunicação, né? Pois é. Porque no primeiro momento foi aquela coisa, nossa, o presidente tá lá de t-shirt, de camiseta, no meio da rua, junto com as pessoas e tal. Então, um líder que passou uma imagem inicialmente desse líder do povo. Mas aí eu acho que virou uma glamorização da imagem dessa figura. E ficou over pensando que a guerra já tinha perdido. Bom, guerra nunca tem propósito, né, gente? Mas assim, já tinha ido muito além do que era a expectativa. E acho que ninguém pensou que chegaria a 1 ano, né, esse conflito. Eu lembro que no início da cobertura na Globo News ficava aquele letreiro: 48 horas da guerra, 72 horas da guerra. Uma semana, a guerra completa uma semana, a guerra completa um mês, 60 dias da guerra. Depois do momento você para de contar, porque não faz mais sentido. Já nunca fez, mas fazia menos ainda. E aí, que a tal da mensagem, né, que foi trocada com essa fonte do Itamaraty, fala que a comunidade internacional tem uma interpretação, especialmente dos países do sul global, países africanos, países asiáticos, latino-americanos e caribenhos, de que a guerra está eclipsando questões urgentes, crônicas e importantes, como, por exemplo, uma seca dramática na África Oriental, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, essa agenda do meio ambiente, da crise climática, estão sendo eclipsadas também, porque está todo mundo focado em atender às demandas de violação de direitos humanos, de migração por conta da guerra, e essas outras agendas, eu não vou dizer tão importante quanto ou mais importante, mas que já eram importantes, que já eram urgentes, foram colocadas de lado em stand-by já por 1 ano, por uma guerra que, não tem cabimento, nunca teve cabimento. Ninguém nunca achou que fosse de fato começar e de fato acontecer. Essas pautas estão sendo sufocadas, né, por essa guerra que não tem propósito. E aí, esses países, né, o sul global já está extremamente incomodado com isso, mas parece que agora, de fato, os países americanos e alguns países europeus também já estão por aqui, digamos assim, já estão de saco cheio e estão percebendo que não faz de fato nenhum sentido, que está na hora de levar a sério essas propostas para parar o conflito, para um cessar-fogo, para de fato terminar com essa guerra que está protagonizando além do devido. Pois é, tá cansativo para todo mundo, e tem até uma leitura que essa via, né, avançando, ela também dá um recado para a Rússia na direção de, olha, você violou a soberania de um país, né, no caso a Ucrânia, também não vai ganhar nada. E essa também é até apontada como uma dificuldade, porque a Rússia quer expandir seu domínio ao território ucraniano depois de já ter conseguido anexar a Crimeia, lá em 2014. Mas seria um recado da comunidade internacional: olha, você também tem que baixar sua bola e realizar o prejuízo de não ter conseguido essa expansão, esse domínio territorial. O que para o Putin é uma coisa complicada, porque geraria muito desgaste político. Aliás, já está gerando, né? Não gera mais, porque o Putin é um autocrata e tem muito controle também das informações, dos meios de comunicação na Rússia. Mas não vai ser fácil fazê-lo aderir, né, acolher essa orientação de cessar-fogo sem nenhum tipo de ganho territorial, do qual a Ucrânia também não abre mão, com o qual a Ucrânia também não deve concordar. Então, assim, os impasses ainda continuam, mas acho que valia a pena a gente trazer essa visão de fadiga, especialmente de países latino-americanos, africanos e asiáticos em relação às consequências desse conflito na economia e na crise social global, em particular fome e inflação de alimentos, combustíveis e energia. E, por enquanto, não tem perspectiva de cessar fogo, mas tem uma mudança, parece haver uma mudança de ânimo global, e o Brasil aparecendo aí como um dos protagonistas. Eu acho que também é uma indicação de mudança de rumo na diplomacia brasileira. Pois é, o Brasil sempre foi um país reconhecido por fazer esses intermédios, né? Porque é um país que
não tá no meio desses conflitos históricos, não tem nada a ver com isso. Então, sempre fez essa mediação desses conflitos. E, bom, não preciso nem dizer qual foi a política internacional do Brasil, se é que teve nos últimos 4 anos. Mas voltando aí para o centro, para o meio da mesa. E vamos ver o quanto isso projeta o Brasil e devolve, né, para o Brasil uma fama internacional um pouco melhor. Acompanhar, especialmente qual vai ser nosso lugar e nosso papel aí no meio dessa encruzilhada. Bom, vamos falar das vinícolas. Dá um papo aí. Bom, gente, a essa altura eu acho que vocês já devem estar sabendo que na noite de quarta-feira passada, a Polícia Rodoviária Federal resgatou 207 trabalhadores em situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Eles estavam no alojamento no bairro Borgo, a cerca de 15 quilômetros dos Vinhedos. Essa operação foi realizada, né, pelo Ministério do Trabalho e pela Polícia Federal, porque 3 trabalhadores conseguiram fugir e procuraram a Polícia Rodoviária Federal em Caxias do Sul. Esses trabalhadores foram contratados por uma empresa terceirizada que oferecia mão de obra para 3 vinícolas. Vinícola Aurora, Cooperativa Garibaldi e Salton e outros produtores rurais ali da região. Bom, uma coisa, eu acho que vocês já devem ter visto os relatos. Teve um post que viralizou da deputada estadual pelo PT do Rio Grande do Sul, a Laura Cito. Ela fez um post porque se dirigiu a Bento Gonçalves para acompanhar de perto, né, as ações do Ministério Público do Trabalho com esses trabalhadores que foram resgatados. Fez um post que viralizou no Instagram no final de semana, falando que o alojamento até o último sábado seguia aberto com trabalhadores e mulheres grávidas, relatos de vários tipos de tortura. Os trabalhadores, se ficassem doentes, levavam choques e pagavam uma multa de R$ 1.200. Os moradores da região já tinham denunciado a Polícia Civil, Polícia Militar e Prefeitura e não teve retorno de nenhum desses órgãos. Tem criança dentro desse alojamento de onde esses trabalhadores foram resgatados. Eles sofriam, além dos choques elétricos com spray de pimenta, eram alimentados com comida estragada, uma carga horária de mais de 15 horas de trabalho por dia, em alguns lugares falam de 18 horas de trabalho por dia. Eu não sei nem como é que diz, né, esses escravocratas donos desse alojamento cobravam R$22 por um saco de feijão, então o trabalhador estava sempre endividado, então não conseguia receber o seu salário, né, o que seria o salário era usado para pagar a dívida que ele mesmo tinha que fazer para sobreviver. E também fala aqui numa matéria, eu acho importante falar desse ponto, 2 trabalhadores foram entrevistados pelo G1. Esses 2 que foram entrevistados vieram da Bahia com uma proposta de trabalho, de trabalhar na colheita de uva, ganhando salário de R$3 mil, mais moradia e alimentação. Eu acho importante falar isso, porque eu acho que ainda tem um imaginário de que mas qual foi a proposta que fizeram? Porque dependendo, estava na cara que isso era um golpe, estava na cara que isso era mentira. Se o cara aceitou uma proposta falando que ia ganhar R$20 mil para colher uva, é óbvio que isso era mentira, é óbvio que estava na cara. Mas não era, não tinha nada na cara de que seria um golpe, não tinha nada na cara de que seria uma falsa proposta de trabalho, né? Você receber R$3 mil para trabalhar longe de casa, num alojamento, trabalhando um trabalho rural, braçal, e ganhar R$3 mil em moradia e alimentação, não deveria parecer nada bizonho, né, dentro de um salário, de uma remuneração. Se a gente aqui no Ângulo de Grilo vive falando que o salário mínimo ideal estaria em R$5 mil, então receber 3 para trabalhar num alojamento, longe de casa da sua família, ganhando moradia e alimentação, não é uma proposta que faça com que a gente ache absurdo tanta gente ter aceitado. E a partir do momento que chegavam lá... Fala. Rapidinho, isso não é incomum. Você tem uma espécie de êxodo de migração por tempo determinado, temporadas de colheita de safras, né? Claro. Era o caso. A colheita da uva num determinado período do ano, num território que não tem mão de obra disponível suficiente, por N razões, e aí você importa, né, entre aspas, importa trabalhadores de outras localidades, em particular nordestinos, por óbvio. Seja por alguma experiência. A construção civil também no meio funciona rural, assim, né? Pois é, seja por
pelas condições de empregabilidade. Não é uma 3 mil proposta reais fora... na Bahia valem mais, compram mais do que no Rio, em São Paulo e, eventualmente, em algumas cidades gaúchas. Então, os trabalhadores aceitam, né, em larga medida, numa economia, num país que está vivendo um momento de crise no mercado de trabalho. Não, e não é isso, não é um modelo, uma proposta de trabalho absurda. A Constituição Civil faz muito isso, né? Tem uma usina para construir, um loteamento um viaduto, de casa, tem um condomínio. É isso, as pessoas vão, ficam um tempo, constrói esse trabalho, acabou, volta. Então não é uma proposta absurda. Essas pessoas foram, de fato, enganadas por uma proposta que parecia muito verossímil, não era algo de outro planeta. Agora, quando é que uma proposta de trabalho regular, normal, ela se configura trabalho em condições análogas à escravidão, e a fonte aqui é o próprio Ministério do Trabalho e Previdência, né? Não, agora até a gente tem Ministério de Trabalho e Previdência, mas tem os dois, né? Submissão do trabalhador a trabalhos, a funções forçadas, a jornada exaustiva, condições degradantes, restrição de locomoção, seja em razão de dívida contraída, que é aquela servidão por dívida, que é isso que a Isabela falou, do quilo do feijão, do saco de feijão custar R$22, você fica com uma dívida que ela é impagável, em comparação com a remuneração. Então, esse cara fica para sempre amarrado a esse empregador. Ou, por exemplo, eu li um depoimento de um rapaz que trabalhou até como uma espécie de encarregado, e depois ele se desligou, mas ele dizia assim, que quem se insurgia, pensava em desistir, seria cobrado da passagem de volta para o estado de origem. E aí cobravam R$1.600, quer dizer, o cara não ia ter nada para receber. Outra dimensão, a vigilância ostensiva do local de trabalho por parte do empregador do preposto, para retê-lo, posse de documentos ou objetos pessoais a fim de retê-lo também. Então você vê que várias desses princípios foram violados nesse caso envolvendo vinícolas brasileiras, né, do Rio Grande do Sul. A alegação é de que as vinícolas não tinham conhecimento porque era uma empresa terceirizada que fazia, né, que aplicava essas práticas. Não interessa, porque, em última análise, o contratante da terceirizada também é solidário na responsabilidade. Que medidas que ele tomou para garantir que esse trabalho, essa contratação, a relação com esses trabalhadores terceirizados seria digna, sem violações. Então, o fato de você, eventualmente, alegar que não tem conhecimento, não te exime de alguma responsabilidade. Se não legal, e eu acho que até legal, mas ética, né? Num tempo em que a gente discorre sobre os princípios da sustentabilidade, né? do meio ambiente, da governança e da responsabilidade social. A siglinha lá, palavra mágica do ESG, o ESG. Não, é um absurdo essa justificativa. As vinícolas todas, óbvio, já soltaram nota, né? E a vinícola Aurora, especificamente, diz que repassava para a empresa terceirizada um valor acima de R$6.500 por mês por trabalhador e com acréscimo de eventuais horas extras prestadas. Eu não duvido, tá? Eu não duvido disso. Mas essa é a cultura que esse país, nos últimos anos, resolveu apostar na terceirização, né? Que os donos das grandes empresas repassam um valor para a terceirizada que não é nem de perto o que os funcionários né, da ponta acabam ganhando. E isso, com muito menos direito trabalhista, eventualmente, com muito menos condição de trabalho. Eu não estou falando nem desse caso, que esse caso é criminoso, né? É óbvio. Foram pessoas que a empresa diz que estava pagando R$6.500 por mês por trabalhador e as pessoas estavam vivendo em regime análogo à escravidão, não ganhavam nem um salário mínimo. Mas, quando a gente pensa em outras estruturas, as grandes empresas, as multinacionais, as faculdades públicas, que também têm funcionários terceirizados, a gente vê que os terceirizados são a grande ponta da precarização, né? Assim, mesmo quando a gente está falando, por exemplo, tem empresa que quando você vira estagiário, você não é contratado pela empresa. Você é contratado primeiro por uma terceirizada
e depois se você for promovido, entre aspas, você vai ser contratado de fato pela empresa. Porque a empresa, por exemplo, paga um VR de R$30 e a terceirizada paga um VR de 7. Você faz a mesma função dos seus colegas, você tem o mesmo cargo dos seus colegas, mas como você é contratado pela terceirizada, você recebe um salário pior, você recebe um plano de saúde diferente, você recebe um vale-refeição diferente, né? Quando eu estudei na UFRJ, os funcionários terceirizados, que eram de serviços gerais, né, da limpeza da faculdade, que recebiam as piores condições de trabalho, que recebiam os piores salários, que sempre entravam em greve por conta de péssimas condições de trabalho, porque não tinha reajuste no salário. E a resposta da faculdade era sempre essa: a gente está fazendo o repasse para a terceirizada que não está pagando, então, direitos funcionários. É sempre o mesmo discurso. Então, olha o que se perde nesse processo de terceirizar os serviços, de terceirizar os funcionários. Se perde dinheiro, porque é um dinheiro que se gasta para não ter a gestão, né, para você não gerir, para você não ter funcionário, para você não ser o provedor daquele fundo de garantia, daqueles direitos trabalhistas. Você terceiriza para uma outra empresa que vai cuidar disso, mas obviamente você precariza o trabalhador. Obviamente você tira do trabalhador aqueles direitos fundamentais trabalhistas muito mais adequados, muito mais igualitários entre os funcionários que são funcionários diretos dessa empresa principal. Eles ficam sempre um degrau abaixo. E aí cria a desculpa perfeita nesses casos específicos de trabalho análogo à escravidão, que são as mesmas que a gente já falou aqui em outras situações, quando a gente falou sobre a moda, né, o trabalho escravo na moda, o trabalho do Repórter Brasil. Eu já falei aqui que eles têm um aplicativo. O Repórter Brasil é um site de jornalismo especializado e é especializado fundado pelo querido Leonardo Sakamoto. É especializado em condições de trabalho, né? Investigar essas condições de trabalho, não é trabalho escravo. Sim. Eles têm um aplicativo, eles desenvolveram um aplicativo chamado Moda Livre, que você consegue ali consultar o nome da marca e se aquela marca já foi indiciada, condenada, já tem no seu histórico casos relacionados de trabalhadores em situação análoga à escravidão, se a marca resolveu, se ela foi condenada, se ela pagou indenização, se ela está na lista... Eu não sei mais se é a lista negra que chama isso, mas tem uma lista do Ministério do Trabalho, que é a lista das empresas pegas, né, em situações indiciadas por trabalho análogo à escravidão. E ali você consegue, nesse aplicativo, entrar na hora e ver as marcas, como é que elas resolveram isso, como é que isso mudou a administração, e elas são classificadas entre verde, amarelo e vermelho. Então você consegue ver ali na hora. E, em geral, o que as marcas alegam é sempre isso. Essa era uma cooperativa de costureira, era uma cooperativa, uma fábrica de produção de roupa, uma fábrica de costura, que aí é pega com trabalhadores em situação análoga à escravidão e, em geral, é em São Paulo, em geral, são trabalhadores estrangeiros, né? Venezuelanos teve muito numa época, boliviano. E aí essa cooperativa, essa fábrica fornece essas roupas, né? Essas peças de roupas para várias marcas carésimas ou redes de departamento. E aí essas redes viram e falam: a gente não sabia, era uma terceirizada que fornecia roupa pra gente, mas de fato a gente não foi lá investigar as condições de trabalho. É a mesma coisa se repetindo, só que agora com outro produto, né? Agora, em vez de roupa, é vinho. Mas é exatamente a mesma coisa. São fábricas, são empresas que são terceirizadas, contratam, entre aspas, né, esses trabalhadores, exploram em condições de trabalhos horrorosas, importam esses trabalhadores de outros lugares. Então, nesse caso veio da Bahia, no caso das confecções de roupa, vem da Venezuela, vem da China. Eu estava vendo até essa série Aeroporto Área Restrita, né, que é de Guarulhos, e várias vezes pessoas chegando da China. Qual é o seu contato? O meu contato eu vou ficar na 25 de março. Você tem dinheiro aí? Não. Você trouxe roupa? Não. Então, assim, claramente é uma pessoa que está vindo para se prestar uma condição de trabalho inadequada.
A pessoa não tem referência, a pessoa não fala a língua, a pessoa não tem documentação, a pessoa não tem roupa, a pessoa vem sem dinheiro. E isso toda hora a gente vê uma situação dessa estourando. A gente tem falado ultimamente aqui de trabalhadores domésticos, né? Especialmente mulheres empregadas domésticas sendo resgatadas também de situações análogas à escravidão. Então eu não sei se a gente está descobrindo se de fato há mais denúncia por conta da visibilidade desses casos, estão denunciando mais e aí por isso descobrindo mais, ou se de fato tem um crescimento mesmo dessa quantidade de mão de obra em situação análoga à escravidão. É difícil saber porque também é muito política essa questão da fiscalização. Houve denúncias nos primeiros anos do governo Bolsonaro de redução, né, do aparato de fiscalização dessa ênfase. Então, quando você tem um governo que não está interessado nessa agenda, né, em combater essa exploração de mão de obra, você acaba tendo uma queda das estatísticas, não porque, de fato, houve uma redução da prática, mas porque houve uma redução da fiscalização, né, da tentativa de combater. E isso é muito nítido, por exemplo, na questão do desmatamento. E aí, na medida em que você intensifica investigação ou reativa os canais de denúncia, o número de casos ele volta a aumentar. A Isabela mencionou a questão da moda, e a moda é uma cadeia global de exploração. Eu lembro de Bangladesh, que é uma área, né? A própria Malásia, vários dos mercados asiáticos que são de exploração, inclusive para grandes marcas. Teve um momento de uma tragédia em Bangladesh que até o Papa Francisco, fez uma fala repudiando essa questão do trabalho em situações análogas ou de exploração da mão de obra na cadeia da moda. O que nos últimos anos, mas aí não anos recentes, mas talvez na última década e meia, se configurou no Brasil é que, na origem, o trabalho em condições análogas à escravidão ele estava muito relacionado ao meio rural. Então, a cana, né, a produção de cana, principalmente a produção de cana. E, a partir dos anos, principalmente dos anos 2000, né, se aproximando aí da segunda década desse século, você começou a ver essa tragédia também no meio urbano. Nas confecções, por exemplo, que a Isabela mencionou em São Paulo, e também na construção civil, como consequência de um aumento do número de obras principalmente de infraestrutura, estrada, viadutos, grandes construções, né, construção pesada, mas também na construção civil de edifícios comerciais ou residenciais ou unidades industriais, com os mesmos princípios: alojamento degradante, sem condições de higiene, má alimentação, servidão por dívida, a falta de registro, né, desses trabalhadores. Então, tudo isso vai configurando. E agora, essa mácula na produção de vinhos do Brasil, que é realmente uma pena, porque é uma indústria que cresceu muito nos últimos anos, seja no Sul, seja no Nordeste, no caso específico, envolveu o Rio Grande do Sul. E isso, obviamente, mancha a imagem do país e dessas empresas, inclusive no mercado exportador. No mercado consumidor, a gente vê nas redes sociais já uma mobilização na direção de boicote, que é instrumento legítimo de mobilização de consumo e que tem trazido muitas transformações nessa direção, seja no eixo da representatividade, seja no eixo de uma condução mais ética. É muito ruim, é muito estúpido, né, a empresa fazer isso, e ainda que diga que foi o fornecedor terceirizado, não acho que seja suficiente. Quero aproveitar esse nosso debate para trazer o discurso que o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, na reunião do Conselho de Direitos Humanos, né, da ONU, em Genebra, nesta segunda-feira, 27 de fevereiro. Foi um discurso breve, mais forte, primeiro na direção de dizer que o Brasil está de volta à agenda, digamos assim, progressista, respeitosa de direitos humanos, uma vez que o governo Bolsonaro tinha sido signatário e aliado, né, de agendas de muito retrocesso capitaneadas pelo governo Trump, entre outros, né, governos e propostas aí de extrema-direita, principalmente no que diz respeito aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, e a ideia de família, né, como um arranjo
mais amplo, menos restritivo, como o que eles pregavam em termos da família heteronormativa. Já houve um posicionamento do Brasil em se afastar daquele grupo, da Carta, acho que é a Carta de Viena, que chamava, e agora o Silvio fez uma fala muito forte na direção dessa defesa dos direitos humanos, do realinhamento do Brasil nessa agenda, no ano em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 75 anos. E aí ele denuncia, né, o quadro de desmonte, negligência e crueldade, principalmente contra os direitos humanos no Brasil nos anos Bolsonaro, mas principalmente em relação aos povos indígenas, que agora tem representados pelo próprio Ministério, comandado pela Sônia Guajajara, uma indígena, a recriação do Ministério da Igualdade Racial e do Ministério da Mulher e a própria reestruturação do Ministério dos Direitos Humanos. Ele anunciou o Plano Nacional de Proteção a defensores e defensoras dos direitos humanos, a comunicadores e ambientalistas. Isso vai ser algo que vai ser apresentado. O esclarecimento do assassinato da Marielle Franco, e na semana passada o Flávio Dino, ministro da Justiça, determinou que a Polícia Federal abra um inquérito sobre o feminicídio político de Marielle, que também matou o motorista Anderson Gomes, para a Polícia Federal trabalhar em colaboração com as autoridades policiais do Rio de Janeiro, o que seria uma estratégia para não configurar a federalização das investigações. O Silvio Almeida disse que esse compromisso de esclarecimento do assassinato vale também para o assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips. Bruno Pereira, o antropólogo, né, ambientalista, que tinha sido da FUNAI, e o Dom Phillips, jornalista, eles assassinados lá no Vale do Javari. Os assassinos estão presos. Sujeito conhecido como Colômbia também foi denunciado como mandante. Mas a gente sabe que o crime organizado está instalado, né, na Amazônia brasileira e, em particular, empenhado na exploração dos territórios indígenas. Aliás, vou abrir outro parêntese para falar do ataque, né, à unidade do IBAMA, lá em Roraima, em decorrência da operação do governo brasileiro para expulsar os garimpeiros do território Yanomami. Já saíram muitos, mas na semana passada houve 2 ataques. Garimpeiros tentavam sair do território indígena com 5 a 7 toneladas de cassiterita e abriram fogo contra servidores federais do IBAMA e da Polícia Federal. Um foi preso, ferido e foi preso, mas está configurado que ali não se trata da atividade artesanal e romântica do garimpo, como tentaram nos fazer crer, a nós, sociedade brasileira, quando começou a operação de desinvasão, como usou a ministra Marina Silva, daquele território. Há muito dinheiro por trás do garimpo ilegal no território Yanomami, assim como em vários outros territórios indígenas no Brasil. Primeiro pelo valor dos equipamentos, né, e pela capacidade dos equipamentos que já foram encontrados e estão sendo destruídos no próprio território. Segundo, pelo empenho em tentar retirar dali dos territórios a produção ilegal de ouro e de outros minérios, por exemplo, a cassiterita, abrindo fogo, inclusive, contra agentes do Estado. E na tentativa de lavar, né, essa produção para inseri-la no mercado brasileiro ou no mercado internacional como uma produção legal. Não por acaso a Marina e ambientalistas e uma bancada mais progressista, comprometida com a agenda dos direitos indígenas, defendendo a votação da lei que anula a história da compra de ouro, né, em particular, da presunção de boa-fé, de que o ouro vem de um território legítimo. A intenção é instituir mecanismos mais firmes, robustos, rígidos, de formalização dessa produção, para que a gente não tenha a realidade de hoje, que metade do ouro produzido no Brasil é de origem ilegal, que é lavado aí nessas operações.
fechei parêntese para voltar para o discurso do Silvio, que acho importante a gente atualizar o que está acontecendo no território Yanomami diante de uma certa redução, né, do noticiário, da ênfase do noticiário, até por conta da tragédia de São Paulo, né, em decorrência das chuvas. Então o Silvio falou disso, do compromisso, inclusive, com o esclarecimento dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips, e falou do enfrentamento ao trabalho escravo, né, falando de uma análise específica, né, das dimensões de gênero e raça, do trabalho em condições análogas à escravidão, trabalho doméstico em condições análogas à escravidão, e nos últimos tempos a gente tem tido várias notícias, né, a partir de denúncias, inclusive anônimas, de mulheres que têm sido resgatadas depois de décadas, algumas 60, 70 anos de trabalho escravo, doméstico. Mulheres que não têm, que perderam os vínculos com as famílias, com a cidade de origem, que não têm casa, que viviam confinadas, sem poder sair, com até aposentadoria já apropriada por esses empregadores escravistas, né? E ele mencionou as empresas também, e o quanto é preciso avançar nessa questão, porque empresas transnacionais também estão regulando modelos de contratação ou de contratos de trabalho absolutamente desalinhados ao que a gente pode pensar sobre direitos humanos, e aí tem a uberização do trabalho e os desafios regulatórios. Eu achei bem interessante o ministro ter mencionado, né, essa questão do trabalho digno e do direito ao lazer, foi uma expressão que ele usou, também como uma agenda, né, do Ministério Brasileiro dos Direitos Humanos, e levar isso para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. E aí ele propôs uma aliança, ou 4 alianças, como ele definiu: a Aliança pela Sobrevivência, a Aliança pela Vida Decente, que envolve a erradicação da pobreza e o resgate da dignidade do trabalho e do lazer, que eu acho que é um ponto que alcança uma conversa que a gente teve outro dia aqui no Angu, e que acho que tocou muitos corações, né? Essa questão do tanto que se dedica, e também acho que alcançou um pouco a minha conversa no Mano a Mano. Uma aliança pelo desenvolvimento, especialmente o conceito de desenvolvimento, no que ele se referiu ao pensamento decolonial da Lélia Gonzalez, e a aliança contra o ódio, falando, né, desse ambiente de racismo, sexismo, LGBT, fobia, sendo substituído por uma cultura de amor, solidariedade e paz. Foi bacana, foi importante. Foi o primeiro discurso do Silvio na ONU, lá em Genebra, e acho que traz umas reflexões importantes pelo menos aqui pra gente, né, pra comunidade anguler. Eu não sei nem como me portar tendo um ministro desse, gente. Eu não canso de me surpreender. Na hora que eu fui ver lá na imagem, foi passando assim entre o Silvio, eu falei, gente, não é possível. É muita alegria no meu coração. Porque era Damares, né, gente? Era Damares Alves antes. Pra você ver, a sempre citada negativamente aqui no Angu de Grilo, graças a Deus, ex-ministra Damares Cruz Credo. Gente, olha, foi um upgrade, assim, realmente, o Brasil feliz de novo. Mas só para fechar essa história da vinícola, quero ficar de olho nesse boicote aí que os consumidores brasileiros estão idealmente levantando. Eu acho que o Brasil não é um país que tem tradição de boicote. Eu acho que não tem esse compromisso em sustentar boicotes. Primeiro, é sempre oh meu Deus, nunca mais compro. E depois você vê que tudo, quando passa o tempo, as pessoas esquecem e tudo volta à normalidade. Com várias marcas de moda foi assim, inclusive de moda nacional, que foram expostas, que viram um escândalo, que, meu Deus, nunca mais eu compro. Tá todo mundo segue em seu devido lugar. Então eu não acredito nesse boicote do consumidor brasileiro, mas o que eu fiquei mais interessada aqui pensando, e aí se os angulers tiverem esse tipo de informação, eu agradeço se vocês puderem comentar, que agora todo episódio sai um cardzinho com o tema do episódio lá no nosso Instagram do Angu de Grilo, então comentários relacionados podem ser feitos lá, que a gente vê e aí gera uma troca, além de, claro, no nosso Telegram, do exclusivo para apoiadores, que bombou nesse carnaval, mas daqui a pouco eu já falo disso.
Mas quem tiver informação, fale de como é que eu acho que pode ser que um eventual boicote maior venha da comunidade internacional, de importadores de vinhos brasileiros, grandes concursos e competições de vinho. Eu não sei como é que funciona, se é necessário, se tem uma checagem de uma ficha limpa, né? Como é que funcionam essas importações, esses concursos? Porque os vinhos brasileiros se orgulham de falar que ganharam vários concursos internacionais, né? Usam esses títulos para ganhar competitividade no cenário nacional, que ainda eu acho que ainda é muito dominado por rótulos internacionais, especialmente da América do Sul, né? Dos nossos vizinhos, vinhos chilenos, os vinhos argentinos. Eu acho que tem muito mais entrada, são muito mais populares no Brasil do que, de fato, os vinhos brasileiros, que eu acho que ainda sofrem muito preconceito dentro do Brasil. E são vinhos que realmente ganham premiações, são vinhos que realmente já têm alguma projeção internacional. E eu gostaria de saber como é que a comunidade internacional do vinho vai se comportar mediante essas denúncias, esse crime que foi cometido. Se isso vai ser levado a sério ou se isso vai ser ignorado e vai cair no esquecimento. Então, estou curiosa de saber. Eu não tenho o menor conhecimento sobre esse mercado, então chamo os angulers que tiverem para informar a gente de como é que vai ser a repercussão dentro desse cenário internacional, desse grupinho aí, do grupinho do vinho. E acho que é isso, né? Comentamos? Falamos? Falamos. Então vamos para o nosso próximo e último bloco para a gente comentar, fofocar aqui dos bastidores do Mano a Mano e essa repercussão. Bom, antes da gente começar a falar do Mano a Mano e da repercussão, eu quero lembrar aqui que nós estamos com o nosso Apoia-se do Angus de Grilo. Eu esqueci de avisar no início, né? Porque eu ainda estou me acostumando com esse serviço que eu tenho que passar agora todo episódio. Esqueci, mas venho por meio deste lembrar do nosso Apoia-se. Quem entra no Apoia-se a partir de R$10 por mês, você tem acesso ao nosso grupo do Telegram, que bombou no carnaval. Não tenho nem palavras para do quanto a gente conversou, debateu, falou dos desfiles, reclamou e trocou ali. O episódio do Mano a Mano também foi super comentado nos nossos grupos. Várias mulheres dando relatos, especialmente sobre a questão do cabelo, né? Que minha mãe falou lá no episódio. Nossa, sobre essa transição forte. capilar. Muitos relatos muito emocionantes no nosso grupo. Uma troca, uma identificação. Nosso grupo tá muito, muito, muito legal. Não é um grupo que fica bombardeando de mensagem o dia inteiro, então quem não gosta dessa dinâmica, fica tranquilo. Tá sendo uma troca ponderada ali de mensagem dentro dos assuntos e quem assinar já consegue ouvir o nosso primeiro episódio, que saiu extra lá do Apoia-se, que foi comentando o resultado do carnaval e da apuração. Então, se você não viu a gente divulgando esse episódio extra, vai lá, se você assinar, você tem como ouvir mesmo atrasado, tá? Quem entra no Apoia-se ouve tudo que já foi produzido, ouve tudo que tá lá, entra no grupo, tá tudo certo. Então, apoia.se/AnguDeGrilo, o link tá aqui embaixo. E é isso, vamos falar do Mano a Mano, que teve uma mega repercussão. Gente, os stories de Flávia Alvo ficaram pontilhados com a quantidade de coisa que ela repostou, das pessoas comentando, das pessoas postando na rede social. E acho que despertou muitas emoções e todo mundo zoando a Tux que falou isso, né? Flávia alugou um apartamento na cabeça do Mano Brown com a história do quase branco, quase preto, e ele devolveu com a história dos assuntos falando do pai. Meu pai. Da masculinidade frágil de homens aí, quase gente, pretos ou quase brancos, ou brancos quase pretos de tão pobres. Foi muito forte, eu estou muito impressionada assim, com o tamanho da repercussão. E não só com o tamanho da repercussão, como com a compreensão das pessoas em relação a uma conversa que foi muito profunda, muito íntima, né? O próprio Mano comentou, a ideia era fazer um papo sobre economia e acabou virando quase uma sessão de terapia, né? Com as convergências, com os cruzos que as nossas trajetórias permitiram fazer. De gente que sai da periferia, né? Ou do que é considerado, chamado periferia, para se firmar num mercado profissional que não estava posto, em razão da desigualdade brasileira. O fato de termos nós dois como referência, duas mulheres, né, as mães negras, isso é muito forte na minha trajetória, na trajetória do Mano e na trajetória de tantas outras pessoas que também trouxeram, né, em relatos
públicos ou privados, eu recebi também muitas mensagens privadas de pessoas muito queridas falando disso. Dessa questão do pai, e algo que talvez tenha sido, né, o que mais me afetou na conversa com o Mano, foi essa provocação que ele fez em relação à masculinidade frágil de homens brasileiros criados para serem provedores. E aí meu pai era um cara que nasceu nos anos 30, né, início dos anos 30, né, do século XX no Brasil, e obviamente foi criado com pouco estudo. Eu não sei exatamente quanto tempo ele estudou, mas certamente não tinha nem o ginásio, assim como a minha mãe, antigo ginásio, né, agora é o segundo ciclo do ensino fundamental. Era um trabalhador de, enfim, funções básicas, né? Ele era pintor e teve sempre muito problema de acomodação no mercado de trabalho. Era demitido, trabalhava por conta própria, ficava desempregado, enfim. E o Mano me fez uma provocação sobre, mas será que esse homem também não teve sua masculinidade destruída e por isso foi embora e por isso deixou todo esse passivo, né? Quais eram as dores que ele enfrentou. E eu realmente nunca tinha concedido essa humanidade ao meu pai, né? A minha relação era de um afeto intenso, interrompido, e de uma condenação pelo abandono, né? Que me foi imposto. A gente tinha uma relação muito próxima, de muito cuidado, e ele de repente desapareceu, não porque tenha morrido, mas porque foi embora. Mas foi praticamente uma morte, porque num dia ele estava e no dia seguinte não estava mais. E Mano me trouxe, ele que não tem nem memória, né? O pai deixou a família quando ele tinha 3 meses de idade, então ele não tem nem memória da convivência, apresentou um outro lado de uma fragilidade que naquele momento não era discutido. Hoje é mal discutido e naquele momento, né, meu pai foi embora no final dos anos 70 e já era um homem de mais de 40 anos, quanto mais naquela época. Então foi uma conversa muito, muito potente. A gente passou por várias outras coisas, as relações de parentesco não sanguíneas, né, que são marcantes na periferia, no subúrbio, nas favelas, do quanto isso acaba virando também aí foi um embrião de política pública. Foi um chororô generalizado. Isabela foi chamada a falar sobre essa questão do colorismo, da identidade racial. Nem lembro o que eu falei. A Isabela foi chamada a falar, né, sobre esse lugar em que você hesita, né? Você sabe que você não é tão preta quanto os autodeclarados pretos, mas sabe que não é branca o suficiente, especialmente nos ambientes de classe média branca. Preto demais para ser branco, branco demais para ser preto. Foi um pouco essa fala. Então, alcançou muito. Isso a partir de uma piada que eu fui fazer com o Mano, em relação a ter crescido com uma percepção de que o meu pai era branco, e o quanto hoje eu olho para ele e não vejo ele com a branquitude com que eu cresci e com que a minha família, uma família de origem negra, do recôncavo baiano, mas muito racista, né? A minha avó era racista no sentido de... É muito curioso isso, e aí vale a pena ouvir o Mano a Mano, porque eu acho que eu qualifico melhor lá. Mas no sentido até de uma proteção, porque a ideologia do embranquecimento continha uma ideia de que quanto menos preto, melhor. E muitas famílias sem letramento racial, famílias negras sem letramento racial, introjetaram essa ideia, né, da falta de potência, do quanto ser negro era negativo, né, e clamava por um embranquecimento da população nos moldes daquele quadro, daquela pintura, A Redenção de Caen. E aí, a partir do meu letramento racial, em que meu pai era lido como branco, minha família toda via como branco, eu hoje o vejo menos branco, né? E aí o Mano falou assim, como quem? Eu falei, tipo você, assim. E aí ele ficou mordido. Mas foi uma boa conversa. Sentiu porque total, mas foi ótimo. Foi uma boa conversa, porque acho que dali a gente deslanchou para uma reflexão
sobre o quanto é importante a gente se identificar, se aproximar e se unir na direção de assumir essa origem étnico-racial. A gente também conversou sobre cotas, né? É um assunto que nunca se esgota, sobre o sistema de cotas e o quanto ele não é predominantemente ou prioritariamente racial, ele é prioritariamente social, porque passa pela origem na escola pública, pela formação na escola pública e pelo nível de renda, e só a partir daí, raça. Foi mais um ponto aí de esclarecimento para um ano em que é possível que a gente vá debater mais intensamente por conta da possível revisão do sistema, aprimoramento do sistema e não revogação da legislação. Então foi bem interessante. A gente falou de subúrbio, a gente falou de formação regular, né, do quanto a minha trajetória tem a ver com a educação formal até o nível superior. E o Mano é um formado na Universidade da Vida, né? E como isso se encontra, abre ou fecha perspectivas sobre os gatilhos de exclusão que são criados a partir de uma ideia de meritocracia ancorada em diplomação, em experiências e em vivências de classe média e de classe alta, que a maior parte da população brasileira não tem, embora seja versada, né, em brasilidade, em conhecimento da sociedade, dos arranjos de sobrevivência, de solidariedade, de laços comunitários. Foi bem bacana a conversa. E, no fim, um bloco sobre economia, né, em que eu viajei um pouco ali nas ideias de economia do cuidado, de investimento social como alavanca, ponte, né, para um desenvolvimento também econômico a partir do aproveitamento de uma mão de obra que é empenhada nisso, né, em cuidado. E aí fala em cuidado, estou falando de assistência social, mas de saúde, de educação, né, de cuidado objetivo com as crianças e com os idosos, porque são atribuições que recaem principalmente sobre as mulheres pela via do trabalho não remunerado, né, do trabalho reprodutivo. E se isso se transformasse num plano de trabalho remunerado e de estímulo à economia do cuidado, a gente poderia estar em outro patamar, né, de trabalho digno, de inserção profissional, principalmente de mulheres negras que carregam, né, essas atribuições. Não, e foi ótimo, a conversa foi ótima, e pela repercussão você vê como a mensagem tem alcance, né? Assim, como é um sucesso o podcast, como as pessoas vão ouvir de fato, como o Mano Brown é uma figura assim que é quase unanimidade, porque eu acho que por mais que você não seja fã do rap ou não seja fã do tipo de rap que faz o Racionais, é inegável reconhecer o Mano Brown como uma das figuras pretas mais importantes do Brasil, a contribuição dele para a música, a contribuição dele para essa luta contra o racismo, contra o encarceramento, o tanto que ele amplificou, né, as demandas da população preta, da população periférica, e agora nesse outro lugar, né, de um cara que chegou, um cara preto que conseguiu chegar à meia-idade, né, apesar de tudo, e que hoje em dia está lá apresentando um podcast que é exclusivo para a maior plataforma, mas enfim, eu acho que no Brasil a maior plataforma de áudio, né, aplicativo de streaming de áudio que tem, e trazendo ali, se expondo também, trazendo a história dele, porque eu acho que ele se envolve muito, né, ele conta da vida, ele fala, falou também do pai, ele fala da mãe, ele fala de como é que foi a adolescência, a história escolar, então também ali se abrindo, também ali se entregando, uma figura que por muitos anos foi completamente enigmática para todo mundo, né? O Racionais se recusava a aparecer na TV Globo, a aparecer em grandes canais de mídia. Então eram assim, eu acho que figuras quase mitológicas, né? E agora, assumindo uma outra posição, assumindo um outro lugar ainda muito crítico, ainda muito consciente, ainda muito posicionado, mas num outro lugar de destaque e ainda arrastando uma multidão de gente junta com esse capital. Eu acho que eu não sei, bom, porque não é político partidário, mas é político, né? Que eles alavancaram durante todos esses anos, porque é isso, o Mano Brown tem
Tem uma galera de 50 anos, né? Eu acho que ele já fez 50. Já, ele tem a minha idade. Exatamente? Também. Não, ele tem é um ano mais novo, né? Ele é de 1970. Que ele tem galera de 52 anos que é fã dele, que acompanha ele desde o início, né, do Racionais. E tem uma galera de 16, 18, 15 anos que continua, porque as letras continuam absolutamente atuais, porque o Racionais continua trabalhando, porque o Mano Brown continua sendo uma figura absolutamente relevante, assim como, né, os outros integrantes do grupo. Então, é muito impressionante como são aí já mais de uma geração em que eles continuam absolutamente atuais e relevantes, e como isso chega em pessoas que eu tenho certeza que essa conversa e o trabalho do Mano Brown e a imagem dele e esse lugar que ele chegou, que ele alcança, faz com que essa conversa com a minha mãe tenha chegado em pessoas que definitivamente não são público do Angu de Grilo, que não vão ouvir o Angu de Grilo, que não estão interessados nesse papo aqui, que não vão ficar ouvindo 1h30 a gente falar de notícia, falar de política, mas que pela chancela ali do Mano Brown como apresentador, por ter também parte da vida dele sendo colocada ali, gera muito interesse, chega a muitas pessoas que não conheciam minha mãe, que não conhecem, que não veem Globo News, né, que não ouvem o Angu de Grilo, que não ouvem podcast. Tem muita gente que eu conheço que só ouve o Mano a Mano, que não ouve nenhum outro podcast, mas que ouvem o Mano a Mano. Então, assim, é muito impressionante o poder, assim, de mobilização, de admiração que foi acumulado aí ao longo desses 30 anos. E de exposição, de carreira, de entrega total. Não só o rap, mas a luta do povo preto de um jeito completamente diferente do que outras pessoas fazem, do que a gente faz aqui, do que a política faz. É outra linguagem, é outra abordagem e que independe de você ouvir a música, gostar da música, ir no show, né? É um reconhecimento, é uma figura que transcendeu só o ambiente ali, o lugar da música. Incrível perceber assim, a quantidade de gente compartilhando e vindo comentar e falando e se emocionando. E isso é uma coisa que ainda me surpreende muito, sabe? A quantidade de gente disposta a ouvir horas e horas de uma conversa, né, que teve seus momentos engraçados, mas é uma conversa profunda, é uma conversa que desperta memórias dolorosas em muita gente que estava ouvindo. Então, as pessoas terem ouvido até o final, terem ficado até o final, é algo que não deixa de me surpreender, assim. E é isso, né? Não, é muito impressionante. E eu queria também deixar um beijo, um salve para a Semaia Oliveira, que faz ali responsável pela pesquisa, pela produção e que lança os temas e vai um pouco arrumando, né? Demarcando, rearrumando os rumos da conversa. A Sema é uma jovem jornalista que eu acompanho há algum tempo, com muito potencial, poderia ser uma co-apresentadora, está num trabalho mais de consultoria, mas é sempre bom ter a chance de ouvi-la, até como essa quebra geracional, que é um pouco que a gente... Um pouco não, né? Que é o que a gente tem aqui no Angu, né? Tem um choque de gerações aqui também, comigo e com a Bela, e a Sema também assume um pouco esse papel de trazer... Até quando ela traz algumas surpresas, algumas... Mas espera aí, essa figura representava isso mesmo? Né? Tem um momento que a gente fala da Glória Maria, por exemplo, que foi bem interessante. Quero deixar um beijo para ela, para o Mano Brown, óbvio, para a Renata Hilário, que fez acontecer, me chegou o convite, viabilizou a nossa viagem. Foi muito legal ter ido. Eu até falei, mas tem que ir a São Paulo, não dá para fazer remoto. Ela, não, tem que vir a São Paulo. A gente foi num bate e volta, foi uma correria louca, porque foi na quinta-feira. O programa foi gravado e editado super em tempo recorde, né? Foi na quinta-feira do Carnaval. Na semana do Carnaval. Mas foi muito interessante conhecer um ambiente de trabalho, um ambiente muito informal, muito acolhedor, né? Teve lanchinho, teve comidinha. Foi ótimo. Uma casa linda. E realmente, a partir do encontro pessoal, eu acho que ele quebra, né? Quebra uma barreira, uma formalidade e permite, assim, uma conversa mais íntima,
mais profunda. Foi muito legal, foi muito bacana, estou muito agradecida pelo convite, pelo tempo, né? Tem gente até dizendo, eu queria ouvir mais, faz uma parte 2. Pelo amor de Deus, gente, vocês são doidos. Pô, e o povo mano a mano com 2 2 horas. Cadê a Bela Reis para o Ângulo de Grilo ter 2 horas? Gente, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta. Só vai ter a patota no Ângulo de Grilo. Não chega mais um ouvinte novo se todo Ângulo de Grilo tiver 2 horas. Quem é que vai começar a ouvir um podcast com 2 horas? Vocês me botam maluco. E eu bati um pouquinho de recorde. Eu acho que maior que esse foi o da Sueli, que teve 2 horas e 20. Foi maravilhoso. E o meu acho que teve 2 horas e 15. Gente, tu habla. Eu falei que ela habla. Ah, não. Casagrande teve 2 horas e 22. Silvio Almeida também passou de 2 horas. Mas tá todo mundo. Mas tá todo mundo dentro do. A maioria tá dentro aí desse 2 horas e 10. Quem explodiu, extrapolou, tá dentro aí dessas 2 horas e pouco. Do Emicida teve 2 horas e 50, realmente. Habla que habla. Aliás, a gente tem um episódio com Emicida e Fiote. Se você chegou agora no Ângulo de Grilo, nosso episódio 100, especial edição número 100, foi um papo, uma entrevista com Emicida e com Fiote, gente. Imperdível. Então, se você chegou agora no Ângulo de Grilo, dá uma buscada aí, que tem muita coisa boa que tá aí para trás dos nossos registros. Bom, eu acho que é isso. Falamos, conversamos, relembramos. E boa semana para vocês. Não esquece de vir para o nosso Apoia-se. Vem para o nosso grupinho do Telegram para comentar esse episódio. A gente está toda hora lá interagindo. Eu estou direto lá no Telegram. E a gente já está salvando aqui algumas coisas para pensar qual vai ser esse nosso próximo episódio extra. E aceitamos, é claro, contribuições de sugestões de temas, histórias para a gente tratar. Já teve também, partindo do Mano a Mano, sugestão da gente falar como é que foi, falar melhor, né, mesmo, como é que foi essa nossa viagem para Cachoeira, que a gente falou, né, da nossa ida para Cachoeira, dessa investigação dos documentos, do que a gente descobriu. Então é um super tema que a gente pode abordar também nesse Apoia-se, porque é sempre algo que a gente cita, mas a gente sempre cita meio superficialmente, meio, a gente foi pra Cachoeira, a gente nunca aprofundou, e é um ótimo assunto mesmo pra gente falar por lá. Quem sabe vem aí, mas enfim, espero vocês lá no nosso Apoia-se, no nosso grupo do Telegram, que já está, eu vou até falar aqui o número atualizado, tá? Para vocês acharem que, não, meu Deus, ninguém vai assinar o Apoia-se do Ângulo de Grilo, você está enganada, querido. Porque nesse momento já temos, olha aqui, está carregando a página, ao vivo aqui, 562 apoiadores. Nós já temos 562 angulers apoiando esta empreitada para apoiadores exclusiva do Ângulo de Grilo. Então só falta você. Vem, gente. Se despediu? Sim. Ah, tá. Quer que eu fale então mais alguma coisa? Não, então só um tchau. Então, boa semana pra vocês, Não dei dica, né? Dica no Apoia-se. Boa semana pra vocês. Até fim de semana que vem. Feliz ano novo. E terça que vem a gente está de volta. É isso, gente. Até semana que vem. E começou, como define o Aida no André Mota, meu digníssimo, meu respectivo, como diria minha mãe. Começou o aborrecido intervalo entre 2 carnavais que se chama ano. É isso. Um beijo, gente. Até semana que vem.